Já diz graças a Deus. Podemos ofertar com muita alegria, com muito amor no coração, em nome de Jesus, não é? E o nosso querido já vai aqui, só para ele ir aqui firmando aqui a altura, né, do... Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Muito feliz estar na casa do Senhor. Sou muito grato a Deus por tudo, por que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada um dos meus irmãos que se encontram aqui. Quero pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Vamos ler o versículo 1, 2 e o 3. Depois vamos pular para o versículo de número 15, 16, 17 e 18. Amém? Que vai dizer assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. O versículo de número 15. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Curvem sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos encontramos em Sua presença mais uma vez, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco essa noite, através da Tua palavra. Meu Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar com os irmãos, para falar comigo, Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um versículo, uma palavra muito conhecida, que vai falar da história de Josafá, o rei de Judá, onde essa história é tão maravilhosa que eu vim um pouco meditando um pouco nessa palavra há alguns dias. Eu já vim um pouco meditando, e para nós entendermos um pouco desse versículo, dessa palavra do capítulo 20, eu queria voltar um pouco esta palavra lá no capítulo de número 17, que fala aonde Josafá começa a reinar. Josafá começa a reinar com 35 anos de idade, já experiente, mas eu creio também por conta começa a reinar, e começa a reinar muito bem, para falar a verdade. Começa a fazer tudo que é bom aos olhos do Senhor, começa a fortificar a cidade, começa a andar no caminho do Senhor. Mas eu creio também que ele teve um bom testemunho dentro da sua casa, que foi seu pai, Asa, né?
onde também andou nos caminhos do Senhor. E Josafá começa a reinar já experiente de idade, já conhecia todas as coisas, eu creio. Começou a ver o seu pai fazendo as coisas boas. E no capítulo de número 17, vai falar assim: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. E no versículo 2: pôs-se gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha retomado. E o versículo 3 e o 4 que eu acho mais lindo, que vai falar assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus caminhos, e não segundo as obras de Israel. Israel naquela época era um povo, infelizmente, idólatra, um povo que infelizmente adorava outros deuses, aonde Deus ele deu o seu mandamento para adorar somente a Deus, mas infelizmente aquele povo era um povo que era negligente nisso, começava a adorar imagens de esculturas, começava a adorar outras coisas. Mas Josafá, ele começa a querer tirar isso e começa a andar nos caminhos do Senhor. E ele, no primeiro versículo, ele diz que começa a se fortalecer. E como é que aqui ele começa a fortalecer a cidade, né? Aquela cidade de Judá. Mas como é que eu e você podemos nos fortificar nessa noite ou todos os dias de nossas vidas? Está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, que vai falar que nós devemos fortificar. Como é? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Que vai dizer assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós devemos nos fortalecer no Senhor para lutarmos. Olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possas estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, como é que eu e você podemos nos fortalecer no Senhor? É orando a Ele, é andando nos caminhos deles, assim como Josafá ele fez. E no mesmo capítulo de número 17, a Bíblia diz que no capítulo 9: e ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá. Ali Josafá ele começa a ensinar o povo, ele anda no caminho do Senhor e começa a ensinar o povo, começa a mostrar a palavra de Deus, começa a colocar pessoas para ensinar aquele povo que infelizmente estavam desviados do caminho de Deus, adorando outros deuses. Mas Josafá começa a ensinar aquele povo. E hoje em dia nós também devemos fazer isso, porque o Senhor Jesus ele nos deu essa ordenança. Ele disse que nós devemos ir até os confins da terra pregando a palavra dele, fazendo o que ele fez aqui nessa terra quando ele estava aqui. E hoje ele nos deu essa ordenança para nós fazermos a obra de Deus, para nós ensinarmos esse povo que precisa do Senhor Jesus. Nós devemos ir aí no meio da rua evangelizar, falando a palavra de Deus, porque é ela que vai salvar esse povo. Infelizmente nós estamos vendo aí a situação que está acontecendo na terra. Infelizmente o pecado está dominando muitas pessoas, mas para a glória de Deus, eu e você, nós estamos aqui e nós somos capacitados por Deus para pregarmos o evangelho de Deus a toda criatura. E Ele nos deu essa autoridade, Ele nos deu esse poder, que foi o Espírito Santo que está em mim e em ti. E Josafá começa a ensinar esse povo. Mas no capítulo de número 18, a Bíblia diz que Josafá ele vai fazer uma aliança com quem Deus ele não se agradava, que é Acabe, um rei que perseguia os profetas, um rei que fazia tudo de mal aos olhos do Senhor. Mas Josafá ele vai querer fazer aliança para querer guerrear contra outros povos. Mas como Deus ele amava Josafá, olha o que é que Deus diz no capítulo de número 18,
Não, é aliança, né? E no capítulo de número 19, vai dizer assim: o profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha no capítulo de no versículo de número 3. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o coração para buscar a Deus. Ou seja, no capítulo de número 17, Josafá começa a fazer a obra de Deus, começa a fortificar Israel, começa a ensinar o povo. No capítulo de número 18, ele faz uma aliança que não agradava a Deus. E no capítulo de número 19, Deus usa um profeta para falar com Josafá: ó Josafá, tu fez isso, tu fez a aliança com quem eu não queria, mas contudo, ó, no capítulo de número 3, boas coisas, contudo, se acharam em ti. Sabe o que é que eu entendo nisso hoje? Ele semeou coisas boas. Infelizmente, ele fez o que era errado aos olhos do Senhor. Mas mesmo assim, no capítulo de número 17, ele faz coisas boas. Ele semeou coisas boas. Infelizmente, por conta da aliança que ele fez, iria acontecer algo que ele não premeditava, não sabia o que iria acontecer mais na frente. Mas graças a Deus ele semeou coisas boas. E na minha e na sua vida nós devemos semear coisas boas também. Devemos adorar a Deus com toda a força, com todo o coração. Devemos adorar a Deus com todo o nosso fervor. Devemos ajudar a quem precisa. Devemos ensinar a palavra de quem precisa. Porque tem muitos que infelizmente não conhecem ainda a palavra de Deus. E nós devemos ensinar a eles. Nós devemos ajudar a obra do Senhor. E ele semeou essas coisas boas. E no capítulo de número 20, nós podemos ver o que foi que aconteceu na vida de Josafá. No capítulo de número 20, a Bíblia fala que vieram 3 nações contra Josafá. E essas nações eram 3. Imagine aqui uma cidade como Aquiraz, e vindo ali uma cidade ali de fortaleza muito grande, ali um exército muito grande vindo pelejar contra Aquiraz. Imagine aí. E Josafá, ele fica com medo. A Bíblia diz que no versículo de número 3 do capítulo de número 20, então Josafá temeu, mas ele fez algo que agradou a Deus. Ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Imagina, Josafá agora estava ali naquela situação. Ele teme aquelas nações que vinham contra ele. Ele ficou com medo, mas mesmo assim ele imaginou: meu Deus, eu não posso fazer nada. Eu creio que ele disse assim: eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. E ele começa a pregoar jejum e a buscar a Deus. Olha o que aqui diz nos Salmos. O Salmo de número 105, o verso de número 4, que vai dizer assim, ó: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Busque ao Senhor, meu irmão. Quem sabe essa situação que está na sua vida, que se levantou contra a sua vida, pode ser maior do que tu, do que você. Mas o Senhor, Ele é maior do que essa situação, esse problema que se levantou contra ti. A situação pode ser inevitável para mim e para ti, mas quando o Senhor, Ele entra na guerra, Ele entra para vencer, meu irmão. Deus, Ele não entra para perder, não. Deus, Ele só entra numa guerra se for para vencer. E Josafá, ele começa a pregoar jejum. E no versículo de número 4,
no capítulo 20, vai falar: e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Está vendo aí o que foi que aconteceu? Josafá, no capítulo de número 17, ele ensina aquele povo a orar, a buscar, a andar no caminho do Senhor. E por conta disso, eu creio que toda aquela nação, aqueles povo de Judá, eles já sabiam orar, já sabiam buscar, e vieram orar junto com Josafá e buscar ao Deus que pode tudo, podia todas as coisas. Eu sozinho, eu orando a Deus, Deus resolve sim, Deus pode resolver o meu problema. Mas imagine aí, eu e vocês, cada um de nós estamos aqui dentro do templo, orando por uma causa, orando por a causa de cada um. Deus, ele se alegra muito mais. Deus, ele ouve cada um aqui dentro do seu quarto. Mas quando eu e você estamos aqui orando a Deus, com uma só fé, com uma só voz, Deus, ele nos abençoa mais ainda. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Imaginem de vários justos que se encontram aqui. E no versículo de número 4 até o versículo de número 14, Josafá começa a fazer uma oração a Deus. Começa a buscar a Deus e começa a falar com Deus. Começa a dialogar com Deus. Quem sabe você tem esse problema que se levantou contra você, esse exército de demônios que vem contra a tua vida. Mas o que eu te digo uma coisa: ora a Deus, fale com Ele, porque Ele vai ouvir o teu socorro, Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluia. E olha aqui a partir do versículo 15, a resposta que Deus deu a Josafá. Porque quando eu e você oramos a Deus, quando eu e você buscamos ao Senhor, Ele começa a nos dar respostas. Ele começa a nos dar a resposta de alguma maneira, de algum modo. Aí ele começa a falar com Josafá. Eu me lembro que muitas vezes eu me encontrava na minha casa, passando por problemas, como todo mundo já passou ou passa, né? E muitas vezes a gente fala com Deus. E Deus, ele responde através de uma palavra. Deus, ele responde através de um irmão que liga, manda uma mensagem. Sabe aquela situação que muitas vezes você passa e acha que não tem mais jeito, e acha que tudo acabou, mas nós devemos saber que Deus, ele está conosco. Deus, ele pode mudar a nossa situação, sim, meus irmãos. Deus, ele pode mudar a nossa situação. Por algum tempo eu andei, infelizmente, um pouco que fugindo, né, de trazer a palavra, de isso e daquilo. Mas Deus, ele tocou no meu coração, e através da palavra daquele pastor que veio aqui na Santa Ceia, pastor Carneiro, um homem de Deus, e falou que nós não deveríamos ser covardes, né? E hoje Deus me deu essa força. Deus vinha falando comigo há muito tempo. Sabe aquela palavra que o pastor ele falava? Em termos de, muitas vezes tem pessoas que sobem e dizem que o pastor pegou de surpresa. E na realidade o pastor não pega de surpresa não. Porque há muito tempo Deus vem falando no meu coração, dizendo que eu ia trazer a palavra ou aquilo. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo, ele usa as pessoas, fala no nosso coração e diz que nós vamos fazer isso ou aquilo. Sabe o que é que eu estou querendo falar nisso? Deixa Deus falar no teu coração. Deixa Deus tocar no teu coração. Sempre quando você estiver passando por um problema, ore a Ele, peça sabedoria a Ele, peça para Deus usar alguém ou a palavra de Deus. Porque Deus fala através da Bíblia, através da palavra. E Josafá, ele começa a orar ao Senhor.
Josafá, ele começa a buscar a Deus e começa a falar com ele, por conta que ele tinha ficado com medo. Mas como o Espírito Santo, como Deus estava na vida dele, ele começa, eu creio que ele começa a se encher de força, porque Deus, ele falou com Josafá, aqui no capítulo de número 20, no versículo 15, que vai falar assim: Jaziel disse: dai ouvido todo ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Olha o que é que Deus diz para mim e para ti nessa noite: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Ei. Aleluia. A peleja não é minha e nem é tua, meu irmão. Essa peleja não é minha e nem é tua, é do Senhor Jesus. Quando eu e você entregamos a Ele, Ele se responsabiliza. Deus, Ele se responsabiliza pelos nossos problemas. Entregue tudo na mão do Senhor. Coloque tudo, mas sabe o que é tudo? Tudo. Não deixe nada em suas mãos, porque eu e você somos limitados. Eu e você, nós somos limitados, mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. Tem um versículo, tem um capítulo que fala lá de Mateus, acho que é Lucas 1, versículo 37, que fala que porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível não, meu irmão. E esse versículo eu guardo no meu coração, porque eu sei que é verdadeiro, esse versículo é verdadeiro, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Olha no versículo de número 16: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O Espírito Santo de Deus, Ele está em mim e em ti. Muitas vezes nós podemos até temer a nossa carne, o nosso corpo aqui material, mas o nosso espírito, quando ele se junta com o Espírito de Deus, nós nos tornamos fortes, porque é Ele que nos fortalece, porque é Ele que nos enche de coragem para ir nas ruas, trazer a palavra de Deus, vencendo todo dia um leão, todo dia vencendo as situações, porque todo dia nós passamos por um problema, todo dia nós passamos por tentações, mas o Espírito Santo, Ele estando na nossa vida, nós podemos vencer. No versículo de número 18, que vai falar assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Josafá, ele agradece. Ainda não tinha acontecido deles estar vencendo a batalha, mas Josafá, ele acreditou que tudo isso que o profeta disse iria acontecer. Ele agradeceu. Por isso que eu te digo, quando tu estiver passando com um problema, por uma situação, adora Ele, adora ao Senhor, mesmo estando dentro do problema, mesmo estando passando por um problema, adore ao Senhor, porque Ele vai vencer essa batalha, porque essa batalha está nas mãos do Senhor. Vamos pular mais um pouco, que lá no versículo de número 23 vai falar assim, ó: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Imagina aí, meu irmão, o exército de Judá não precisou levantar uma mão para lutar contra aquelas nações. Eles se destruíram uns aos outros. E Deus me deu um versículo, está lá em Deuteronômio, capítulo de número 28,
capítulo de número 28, versículo de número 7. Sabe o que é que acontece se eu e você buscarmos a Deus, orarmos a eles, andarmos no caminho do Senhor? Sabe o que é que Deus ele faz? Olha aí, no versículo de número 7, no capítulo de número 28. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Esse é o poder que o nosso Deus ele faz. Aleluia. Aleluia, Jesus. O inimigo ele vai vir contra ti por um caminho, mas pelos 7 caminhos ele vai fugir diante de ti. Porque o Senhor será contigo. Se eu e você buscarmos a Deus, andarmos no caminhos dele, fazermos as obras do Senhor, ele vai nos abençoar. E desde já eu quero agradecer a oportunidade.